Eu nunca imaginei que uma tarde de domingo poderia mudar tudo. Não daquele jeito. Não tão rápido. Era um dia quente em Ribeirão Preto, aquele calor úmido que gruda na pele e faz a gente suar só de ficar parado. A casa cheirava a feijão cozinhando e ao pão de queijo que a minha mãe tinha feito de manhã. O Lucas, meu filho mais novo, tinha só 4 meses. Um bebê gordinho, daquele jeito que a gente não resiste, com as bochechas vermelhas e os punhinhos sempre fechados, como se estivesse segurando o mundo. Eu tinha acabado de trocar a fralda dele no quarto, enquanto o meu marido, o João, arrumava as cadeiras na sala pra gente assistir ao culto pela internet. A gente é da Congregação Cristã no Brasil, e desde que o Lucas nasceu, a gente não tinha ido mais ao salão por causa da pandemia. Mas mesmo em casa a gente não deixava de ouvir a palavra. O João é assim, firme nas coisas de Deus, sabe? Sempre diz que é melhor prevenir do que se arrepender depois. O Lucas mamou, arrotou, e eu o deitei no berço com aquele lençolzinho azul que a minha sogra tinha bordado. Ele estava quietinho, só mexendo os lábios como se ainda estivesse chupando o peito. Eu fui até a cozinha pegar um copo d'água quando ouvi o João chamando. Vem logo, tá começando. Eu gritei de volta que já ia, mas antes de sair, olhei pro berço. O Lucas estava de bruços, uma posição que eu sempre evito, mas ele tinha rolado sozinho. Ajeitei ele de lado como o pediatra tinha ensinado, e passei a mão nas costas dele. Ele não se mexeu. Lucas? Chamei bem baixinho. Nada. Me aproximei mais, coloquei a mão no peitinho dele. Não senti o coração batendo. Não senti nem o calor do corpo. Só um frio que começou nos meus dedos e subiu pelo braço, como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada em mim. João. Berrei. Ele veio correndo, ainda com o celular na mão, o culto tocando baixo. Olhou pro berço, depois pra mim, e entendeu na hora. Pegou o Lucas no colo, virou ele de cabeça pra baixo, deu tapinhas nas costas. Eu não conseguia respirar. Minhas pernas tremiam tanto que tive que me sentar no chão. Chama a ambulância. Ele gritou. Mas eu não conseguia mexer, não conseguia pensar. Só olhava pro meu filho, mole nos braços do pai, a boquinha entreaberta, os olhinhos fechados como se estivesse dormindo. Só que não estava. O João colocou o Lucas na cama e começou a fazer compressões no peito. Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso de verdade, só em novela. Os dedos dele afundavam no peitinho minúsculo do meu bebê, e a cada pressão, eu sentia como se estivessem esmagando o meu próprio coração. Respire, Lucas. Ele chorava. Pelo amor de Deus, respira. Eu não sei quanto tempo ficou assim. Parecia uma eternidade. A ambulância demorou ou talvez tenha sido rápido, mas na minha cabeça eram horas. Quando os paramédicos chegaram, um deles olhou pro João e balançou a cabeça. Eu vi isso. Vi o movimento quase imperceptível, aquele não que não precisa de palavras. Eles levaram o Lucas embora. O João foi com eles. Eu fiquei ali no chão com o lençol azul na mão, sem conseguir parar de tremer. A minha mãe chegou pouco depois, não sei como soube, mas ela veio. Me abraçou, me levou pro sofá, me deu um copo d'água que eu não consegui tomar. Eles vão trazer ele de volta, ela dizia. Deus é grande, filha. Ele vai trazer. Eu não respondi. Não conseguia. No hospital, os médicos falavam coisas que eu não entendia. Parada respiratória. Mais de 20 minutos sem oxigenação. Dano cerebral severo. O João segurava a minha mão com tanta força que doía, mas eu não ligava. Não sentia dor. Não sentia nada. Até que um médico veio até a gente, um homem baixo de óculos com uma voz muito calma. Nós conseguimos estabilizar os sinais vitais, ele disse. Mas o cérebro do Lucas ficou muito tempo sem oxigênio. As chances de ele acordar são mínimas. O João perguntou se a gente podia orar com ele. O médico hesitou, mas acabou dizendo que sim. Então a gente se ajoelhou ali mesmo, no corredor do hospital, com as mãos dadas, e o João começou a falar com Deus. Não era uma daquelas orações bonitas, cheias de palavras difíceis. Era um homem pedindo pela vida do filho, com a voz quebrada, as lágrimas caindo no chão. Eu não conseguia orar. Só olhava pro teto, esperando. O quê? Um milagre? Um sinal? Não sei. Os dias passaram como se estivessem embaçados, uma sequência de luzes fluorescentes, cafés amargos e o cheiro constante de álcool em gel. O hospital tinha um ritmo próprio, uma rotina que não parava por nada, enfermeiras trocando de turno, médicos passando correndo, o zumbido dos monitores que nunca silenciavam. A gente aprendia os horários das visitas, as janelas de tempo em que podíamos ficar ao lado do Lucas, mesmo que ele não soubesse que a gente estava ali. A primeira vez que entrei no quarto sozinho foi de manhã cedo, quando João tinha ido para casa tomar um banho e a Maria estava no refeitório tentando comer alguma coisa.
O Lucas estava igual, os tubos, os fios, a respiração mecânica subindo e baixando seu peito como se fosse uma marionete. Sentei na cadeira ao lado da cama e peguei a mão dele. Estava fria, mas não rígida. Apertei os dedos como se isso pudesse acordá-lo. Ei, Lucas, falei baixo. É o Thiago. Não sei se você tá me ouvindo, mas tá todo mundo aqui. O João, a Maria, até a avó Clara veio ontem. Ela trouxe aquele terço que você sempre achava chato, lembra? O de plástico verde. Fiquei quieto, esperando. Nada. Só o bip do monitor, regular como um relógio. A gente tá torcendo pra você voltar, cara. Tem um monte de coisa pra gente ainda fazer. Aquela viagem pra Chapada que a gente sempre falava, lembra? Você ia dirigir, eu ia reclamar do seu gosto musical, como sempre. E o João? Bom, o João tá precisando de você. Ele não diz, mas eu vejo. Engoli em seco. Não tinha chorado até então, não na frente dos outros. Mas ali sozinho, com a luz cinzenta da manhã entrando pela janela, senti a garganta fechar. Se você tá com medo de acordar, se tá doendo, se tiver qualquer coisa, só volta, tá? A gente dá um jeito no resto. Não sei quanto tempo fiquei assim, falando com um cara que não respondia. Até que a porta abriu e a Maria entrou com 2 copos de café. Ela olhou pra mim, depois pro Lucas e suspirou. Você também não dormiu, né? Perguntou, passando um dos copos. Balancei a cabeça. O café estava ruim, amargo demais, mas bebi mesmo assim. O João ligou pro padre. Ela disse. Ele vem hoje à tarde. Acha que vai ajudar? Maria encostou na parede, cruzando os braços. Não sei. Mas acho que o João precisa acreditar que tem algo que ele pode fazer. Senão ele se desmonta. Entendi. O João era daqueles homens que não paravam, que resolviam tudo com as próprias mãos. Ver o filho daquele jeito, sem poder consertar, devia ser como afogar em terra firme. E você? Perguntei. O que você acha? Ela olhou pro Lucas, passando os dedos pelos cabelos dele, cuidadosa para não mexer nos tubos. Acho que a gente tem que estar aqui, pra ele e pra gente. Porque se a gente desistir agora, fez uma pausa. Não sei. Acho que a gente não vai conseguir viver com isso. Não tinha resposta para aquilo. Então a gente ficou em silêncio, ouvindo os sons do hospital, até o João chegar com o padre, um homem magro de voz grave, que já conhecia a família há anos. Ele não fez sermão, não falou em milagres. Só seguiu o João até a beira da cama, colocou a mão no ombro dele e começou a rezar. Desta vez, fechei os olhos e tentei acompanhar. Mas a única coisa que conseguia pensar era no Lucas, aos 12 anos, pulando do barranco no rio atrás da gente, gritando que não tinha medo. No riso dele quando o João o pegou no colo depois que ele torceu o tornozelo. Nas noites que a gente ficou acordado jogando videogame, comendo pizza frio do dia anterior. E na última vez que a gente se viu, antes do acidente. Ele tinha me ligado para combinar um churrasco no fim de semana, falando que ia trazer uma cerveja nova pra gente experimentar. Eu disse que tava sem grana, que ia levar só refrigerante. Ele riu e falou, asterisco tá bom, pobre. Mas não reclama depois quando eu te der uma carona pra casa bêbado. Asterisco. Engoli o nó na garganta. O padre terminou a oração, o João agradeceu, e a gente voltou a esperar. Os dias viraram semanas. A rotina do hospital se tornou a nossa rotina. A gente aprendia os nomes das enfermeiras, os horários das medicações, os pequenos sinais que os médicos davam quando não tinham notícias boas. O João emagreceu, a Maria começou a tomar remédios para dormir, e eu só ficava ali, como se o meu lugar no mundo agora fosse naquela cadeira dura ao lado da cama do Lucas. Até que numa tarde qualquer, enquanto a Maria lia um livro para ele, alguma coisa de romance, que o Lucas sempre odiou, mas agora ouvia com os olhos fechados, como se cada palavra fosse um fio que o segurasse nesse lado, o médico entrou sem bater. A gente já conhecia aquele jeito dele, a respiração um pouco mais rápida, o sorriso que não chegava nos olhos. Preciso conversar com vocês, disse, olhando pro chão antes de encará-la. A Maria fechou o livro devagar, como se temesse fazer barulho. O João se levantou, passou a mão no cabelo desgrenhado. Eu só apertei os dedos na beirada da cadeira, as unhas cravando na madeira. Os exames de hoje mostram que, ele hesitou, que o Lucas não está respondendo mais ao tratamento. A infecção se espalhou. O silêncio que veio depois foi daquele tipo que dói nos ouvidos. A Maria abriu a boca, mas não saiu som. O João virou as costas, encostou a testa na parede, os ombros tremendo. Eu olhei pro Lucas, que continuava de olhos fechados como se dormisse. Quanto tempo? Perguntei, a voz rouca. O médico coçou a nuca. Dias. Talvez uma semana, se ele aguentar. A Maria soltou um som, algo entre um riso e um soluço.
João se virou, os olhos vermelhos, a boca torcida num sorriso amargo. Uma semana, repetiu. Caralho, uma semana. Saímos do quarto sem dizer mais nada. O João foi pra fora fumar, a Maria se trancou no banheiro. Eu fiquei no corredor, encostado na parede, ouvindo os passos das enfermeiras, o zumbido das máquinas, o choro abafado vindo de algum quarto próximo. Pensei em ligar pra minha mãe, mas não tinha o que dizer. Pensei em chorar, mas as lágrimas não vinham. Quando voltei, o Lucas tinha aberto os olhos. Estava olhando pro teto, a respiração curta. Você tá aí, é? Perguntou sem virar a cabeça. Tô. Ele demorou pra falar de novo. Não precisa ficar mais, não. Já deu. Cala a boca. Ele riu ou tentou. Virou um pouco o rosto, só o suficiente pra me ver. Sério. Vai embora. Aproveita enquanto pode. Pra onde, Lucas? Ele não respondeu. Fechou os olhos de novo. Naquela noite a Maria dormiu no quarto dele, numa cadeira que a enfermeira arrumou. O João voltou bêbado, sentou no chão do corredor, a garrafa de cachaça entre as pernas. Eu fiquei na minha cadeira, ouvindo o barulho do soro pingando, o ronco fraco do Lucas, o rangido da cama sempre que ele se mexia. De manhã, o médico veio de novo. Desta vez não tinha mais o que dizer. Só olhou pra gente, balançou a cabeça e saiu. A gente ficou ali, os três, em volta da cama, como se esperássemos alguma coisa. O Lucas acordou umas 2 vezes, pediu água, murmurou coisa que ninguém entendeu. A Maria segurou a mão dele até os dedos ficarem frios. Quando acabou, não teve choro alto nem gritos. Só um silêncio pesado daquele que gruda na pele. O João saiu sem olhar para trás. A Maria se ajoelhou no chão, encostou a testa na cama e ficou assim, imóvel. Eu me levantei, passei a mão no rosto do Lucas, ainda morno. Depois saí para fumar. O sol estava forte, o asfalto queimando. Respirei fundo, como se o ar pudesse limpar alguma coisa. Não limpou. Fiquei ali, encostado no muro do hospital, o cigarro queimando entre os dedos. O fumo subia reto, como se nem o vento tivesse coragem de bagunçar aquele momento. Acabei esmagando a ponta no chão antes de terminar, porque o gosto tinha virado cinza na boca. Voltei pro quarto. A Maria ainda estava ajoelhada, mas agora com as mãos cruzadas no colo, como se estivesse rezando. Ou só esperando. Não perguntei. Peguei a mochila do Lucas debaixo da cadeira, a mesma que ele carregava desde os 16, com a alça remendada com fita adesiva, e abri. Dentro, as coisas dele, um maço de cigarro amassado, um isqueiro sem gás, um caderno de capas surradas com anotações de músicas que nunca acabou de compor. E o celular. A tela estava rachada no canto, mas ainda ligava. Toquei sem pensar, como se ele fosse atender. Não tinha senha. Abri as mensagens. A última era minha, de 3 dias atrás. Asterisco, vamos nessa, irmão. Tô no ponto às 8. Asterisco, ele nem tinha lido. Antes disso, só spam e cobranças. Ninguém mais escrevia pra ele faz tempo. Guardei o celular no bolso. A Maria se levantou devagar, como se os ossos doessem. Olhou pra mim, depois pra mochila aberta na cama. Você vai levar? Perguntou, voz rouca. Não respondi. Fechei a mochila e coloquei no ombro. Ela não insistiu. Descemos pelo elevador em silêncio. O cheiro de desinfetante misturado com comida de bandejas me deu ânsia. No saguão, o João estava sentado num banco, cotovelos nos joelhos, mãos penduradas. Não ergueu a cabeça quando a gente passou. Vamos? Disse a Maria, baixinho. Ela sentiu. Saímos pra rua. O calor batia de novo, mas agora parecia diferente, como se o mundo tivesse virado um lugar que a gente não conhecia direito. Caminhamos sem rumo, até chegar num boteco sujo perto da rodoviária, daquele tipo que não pergunta nada. Pedimos cerveja. A primeira foi para engolir seco, sem sentir. A segunda já ardeu menos. A Maria tirou um baseado amassado do bolso e acendeu. Ofereceu, mas balancei a cabeça. Fumar agora ia ser como cuspir no chão e esperar que mudasse alguma coisa. Você acha que ele sabia? Ela perguntou, olhando para a fumaça. Não precisei perguntar o quê. Só encolhi os ombros. Acho que ninguém sabe de nada até saber. Ela deu mais uma tragada, segurou o ar nos pulmões por um tempo demais. A gente devia ter feito diferente, falou finalmente. Tipo o quê? Sei lá. Levado ele pra algum lugar. Dado mais atenção. Qualquer coisa. Bebi o resto da cerveja de um gole. O garçom trouxe outra sem a gente pedir. A gente fez o que deu, disse. Às vezes não tem jeito. Ela não discutiu. Ficamos ali, ouvindo o barulho dos copos e as risadas de uma mesa no fundo, gente que não sabia de nada. A Maria apagou o baseado no cinzeiro, deixou a ponta queimar até virar cinza. O que você vai fazer com as coisas dele? Perguntou.
Tirei a mochila do chão, coloquei no colo. Abri de novo, só pra olhar. O cheiro do Lucas ainda estava ali, misturado com couro velho e mofo. Não sei. Guardar, acho. Ela sentiu. Pediu mais uma cerveja. Eu não quis. Vou embora, eu falei. Pra onde? Não sei. Pra casa, talvez. Ela não perguntou qual casa. Sabia que eu não tinha uma resposta. Levantei. Joguei uma nota em cima da mesa. A Maria não tentou me segurar. Só ficou ali, com os dedos brincando com o rótulo da garrafa. Na rua, o sol já estava mais baixo, mas o calor ainda colava na pele. Andei sem pressa, mochila no ombro, mãos nos bolsos. Quando passei pela praça perto da estação, vi um cara tocando violão numa esquina, uma música que o Lucas gostava. Parei para ouvir um pouco, mas não deu para aguentar. Virei o rosto e segui em frente. O trem chegou lotado. Fiquei de pé, segurando na barra, olhando para fora enquanto a cidade passava rápido demais. Pensar em alguma coisa doía, então só deixei os pensamentos ficarem quietos, como se fossem estranhos num quarto escuro. Cheguei no meu prédio já de noite. As luzes do corredor piscavam, como sempre. Abri a porta do apartamento, que não era bem meu, só um lugar que eu pagava para dormir, e joguei a mochila no sofá. O cheiro de poeira e coisa velha me recebeu. Sentei na cadeira da cozinha, acendi um cigarro. O silêncio era grosso, do tipo que faz a garganta doer. O isqueiro tremia um pouco na minha mão, mas acabei conseguindo. A fumaça subiu devagar, enrolando no teto amarelo de nicotina. Não tinha fome, mas abri a geladeira só para ver. Uma garrafa de cerveja morna e um pote de molho de tomate vazando. Fechei a porta com o pé. O barulho do imã grudando foi alto demais. Peguei o celular do bolso, nenhuma notificação, nenhuma ligação perdida. Joguei no balcão. O vidro da tela já estava todo riscado, como se alguém tivesse passado lixa por cima dos últimos meses. Deitei no sofá de lado com as pernas encolhidas. A televisão estava desligada, mas eu via reflexos das luzes da rua dançando no eco preto da tela. Fechei os olhos. A música que tinha ouvido na esquina voltou, só que agora era só um pedaço, distorcido, como se viesse de dentro do meu crânio. Alguém bateu na porta do apartamento ao lado. Vozes abafadas, risadas. Não eram para mim. A cinza do cigarro caiu no chão. Não mexi.